Bem-vindos mais uma vez, começamos mais um Conexão Cultura agora e continuaremos a falar de musicais com uma programação especial. Bastidores e entrevistas com o elenco de Chaplin, o musical em São Paulo. É imperdível e nós trouxemos para você. E quem ficar na frente do gordo machuca pra cacete. Um pouco à direita, cuidado com a luz, não podemos repetir. Um pouco pra cima, um pouco pra baixo. Não, Chaplin, sem sorrir. Chaplin, foco, atenção, eu quero a reação. Você não entendeu, você se perdeu, espere eu me dar ação. Estamos nos bastidores do musical Chaplin, que recentemente estreou em São Paulo. Nós vamos conversar com parte do elenco, é imperdível, você precisa conhecer essa história. E a nossa primeira entrevistada foi a cantora e também atriz Naima. Ela interpreta com maestria a mãe de Charlie Chaplin, a Hannah. Ela desempenhou um papel bem importante na vida do Charlie Chaplin e é uma figura assim bem... Foi difícil de fazer esse papel, está sendo difícil, está sendo um aprendizado a cada dia. O público, bom, eu estou surpresa porque a casa está lotada todas as sessões, a gente está super feliz, a história é linda, está sendo muito bem contada, porque o nosso diretor Mariano Detri teve um cuidado, o espetáculo está tão poético, está muito bonito. Eu aproveito para convidar todos vocês para virem ao Teatro NET São Paulo, de quinta a domingo, aqui no Shopping Vila Olímpia. Não é passe de mágica. Naima volta à entrevista caracterizada da personagem Hannah e fala do rico figurino da produção e os desafios dos bastidores do espetáculo. Hannah Chaplin! Você se acha um rei, vivendo em mansões. Toda montada, trabalhada no rosa. Naima, tá pronta? Aquele efeito de televisão, né? Mulher Maravilha. Olha que bonito. Eu só tenho uma troca rápida, na verdade, mas a galera enlouquecidamente aqui atrás, vocês podem ver as araras cheias de roupa, é uma troca atrás da outra. Apesar de serem vários ternos, são ternos diferentes, cada um ambientando uma época que o Fábio Namatame teve esse cuidado. Desculpa, dificulta alguma coisa teu figurino na execução do teu personagem ou não? Não, nada. Pelo contrário. Eu acho que o figurino sempre tem a responsabilidade de ajudar o ator a compor o seu personagem. O musical de Christoph Kurtz e Thomas Mia ganha versão brasileira de Miguel Falabella e direção cênica de Mariano Detri, que emociona crianças e adultos e pode fazer até os difamadores das superproduções do gênero aplaudirem de pé. Esse é o lugar pra se brilhar. Andresa, você também está num espetáculo desse porte, deve estar sendo maravilhoso. Fala um pouco da tua personagem pra gente. Então, os atores nesse espetáculo fazem vários personagens ao correr do espetáculo. A minha personagem principal é a Mabel Norman. Ela era uma atriz muito famosa na época e foi com quem o Chaplin fez seu primeiro filme famoso, nos estúdios Zenith. Maravilha, você chegou aqui no teatro que hora? Como está sendo a preparação, a correria? Gente, a gente chega aqui às 4 horas da tarde, tem aquecimento, depois faz maquiagem, depois preseta todos os figurinos e agora a gente tem uma segunda sessão às 9h30. Pois é, teve uma agora às 18, né? Isso, às 18, sábado tem às 18 e às 21. Poxa, o Leandro agora vai falar pra gente
Fala da tua personagem nessa peça maravilhosa. Dos personagens, né? Eu faço 3 personagens no Chaplin. O primeiro é o Fred Carno, que descobre o Chaplin, o talento dele. E é o considerado o primeiro empresário dele. E tem um grande número de vaudeville, de circo, com vários personagens bacanas, assim, né? Intrigantes. E o segundo é o Jacobs, que é o presidente da First National, que é um dos estúdios que o Chaplin trabalhou. E é uma cena que ele entra para cobrar a entrega do Garoto, que é o filme dele, que ele tem 2 dias para entregar, porque ele está gastando milhões de dólares nesse filme e ele não entrega. O Chaplin é famoso por causa disso também, né? Ele demorava para entregar os filmes e tudo. E, então tem essa cena, e depois eu faço o Procurador-Geral dos Estados Unidos, que é o McGranary, que se alia a Hedda Hopper, que quem faz divinamente é a Paula Capovilla. E a gente consegue exilar o Chaplin na Suíça por 20 anos. E já que estamos pagando por esse filme, eu com certeza posso entrar aqui para te dizer, Charlie. Você pode ser o maior astro do mundo, Charlie Chaplin. Mas se não tivermos o filme pronto em 2 dias, eu vou fechar o estúdio. Minha personagem é a Mildred Harris. Ela foi a primeira esposa do Charlie Chaplin. Ela era uma garota muito nova, né, quando eles se conheceram. Inclusive, dizem que a fama do Chaplin era que ele gostava de meninas da idade dela, 16 anos. E eles se casaram, na verdade, porque ela disse que estava grávida, mas era uma mentira. Então, aí eles brigaram, mas aí depois ela engravidou de novo, de verdade. Só que ela perdeu o bebê, e daí isso foi um grande trauma pro Chaplin. Então, ocasionou, na minha opinião, assim, várias coisas durante a carreira dele, que ele saindo com várias meninas e tudo mais, foi depois desse trauma que ele teve com ela, né? E aí só no final que ele consegue realmente encontrar o verdadeiro amor, que é a Una. Oh, Mr. Chaplin! Muito se fala sobre Charlie Chaplin, mas poucas são as pessoas que realmente conhecem sua história. Muitos, inclusive, não sabiam da sua linda relação com o irmão. Assim, o musical torna-se ainda mais gostoso e importante, pois mostra não apenas o artista e seus personagens, mas a humanidade do gênio que emociona. Quanto é que eles tiveram, hein? O dinheiro. Um monte, pai, olha! Mas veja só, Charlie. Isso é muito dinheiro. Seu pai vai dar muita festa com isso daqui, sabia? Devolve o dinheiro dele, papai. Fica fora disso, Sid. Devolve o dinheiro. Eu já falei, garoto, fica fora disso. Devolve o dinheiro dele. Corre, Charlie, corre! Todos os atores, sem exceção, estão excelentes em seus papéis. Além da boa atuação, é possível ver uma entrega apaixonada pela arte que fazem em cima do palco, o que prende e encanta ainda mais quem está do outro lado. Olá, eu sou Júlia Duarte, sou parte do elenco aqui do Chaplin Musical. Eu faço aqui parte do coro, que é onde a gente faz muitos personagens, todas as transições de cenário. É um projeto muito legal, muito desafiador por conta disso, porque a gente está sempre em movimento, fazendo muitas coisas diferentes. Canto a primeira linha de soprano, que é também uma partitura bem aguda, bem desafiadora. E estamos aí para contar essa história, aprendendo com todo mundo. Todo mundo é parte de uma engrenagem muito complexa. Então a gente fica o tempo todo trabalhando. Quando você está em cena, você está fazendo a sua cena. Quando você não está em cena, você está trocando de figurino, trocando o cenário, arrumando as coisas. É um trabalho muito específico e muito, muito gratificante, muito legal. Você já conhecia a história a fundo do Chaplin ou está aprendendo também aqui com a preparação toda do musical? Não, eu conhecia bem pouco. Eu achei que eu conhecia mais. Depois que a gente vem fazer, que você vai começar a ler, estudar mais a fundo, você percebe o quanto a vida do Chaplin era particular. O que é o comum, né? No caso dos grandes gênios, a parte da loucura, das coisas menos
corretas que ele fazia, que ele fez, essa vida dele, todas as esposas e toda a história dele, eu fui descobrindo muita coisa aqui depois do processo. Maurício, conta um pouco pra gente do seu personagem. Meu personagem é o Alf Reeves, ele é assistente do Chaplin, eles conheceram novinhos, né? E o Chaplin, ele tinha a grande mania, a boa mania de levar com ele a equipe até o final da vida. Então, desde que eles se conheceram, o Alf foi trabalhando com ele até o final da vida dele e é isso, eu faço assistente do Chaplin no musical. Muita coisa a gente descobriu aqui estudando, como mais a vida pessoal dele, né? Os problemas que ele teve com a questão humanista e comunista e a questão das muitas mulheres dele, que eu também não sabia que ele tinha tido tantas mulheres assim, mas muita coisa eu já conhecia, inclusive a carreira dele e os filmes também. As pessoas estão se perguntando se você é um comunista. Eu não ligo para o que as pessoas dizem. O mundo inteiro me ama. Não se preocupe com isso. Está bem, Chaplin. Isso é tudo, Alfred. Obrigado. No musical do Chaplin eu interpreto Douglas Fairbanks, que foi um ator hollywoodiano dos anos 20, do cinema mudo e tal. Ele era um cara que fazia muito personagem de capa e espada, ele fez o Zorro, ele fez o Robin Hood, tudo nessa vibe de cinema mudo, com muita agilidade e tal. Ele era um grande galã, ele era o galã da época. Todas as garotas queriam casar com ele, essa coisa de... Do mesmo jeito que é hoje em dia na televisão, era o Douglas naquela época. E ele era um grande amigo do Charlie Chaplin também, eles eram muito amigos. Eles abriram uma produtora de cinema juntos, a United Artists Pictures, que foi a primeira distribuidora independente de filmes de Hollywood, que era do Charles, em parceria com Douglas Fairbanks também. Eles tiveram essa parceria que foi um grande avanço naquela época no cinema, na produção de cinema. Nos palcos, o espetáculo traz interpretações grandiosas que incluem canções originais adaptadas e também inéditas, compostas especialmente para a montagem brasileira. E o elenco a todo vapor conta pra gente da emoção e de seus personagens. Esse país? Mas não é sequer um cidadão americano. Mesmo? É um espetáculo onde o coro tem inúmeros personagens, o que é um pouco diferente, né, do padrão do teatro musical, onde o coro fica um pouco camuflado no fundo. Não é o caso desse espetáculo. Eu faço, acho que são 11 personagens diferentes, no mínimo, é bastante coisa. E além disso, eu sou cover da Naima, né, da Hannah, que é a mãe do Chaplin. Então, assim, Deus queira que nada aconteça com ela, porque eu não quero ter que entrar. Mas, então, também tem essa função, né? Normalmente, quem está no coro também decora um dos personagens maiores do espetáculo, caso alguma fatalidade aconteça. Então, a gente tem que entrar para substituir. Júlia também faz parte do elenco do musical. Júlia, fala um pouco do seu personagem para a gente entender. Tudo bem, boa noite. Bom, a minha personagem é a Una O'Neill, que é a última esposa do Chaplin, é a quarta esposa dele. E eles tinham uma super diferença de idade, mas foi uma linda história de amor. 36 anos de diferença. Eles se casaram, tiveram 8 filhos juntos. Ele já tinha 50 e tantos anos, ela tinha 18. Mas é uma história de amor muito bonita entre os dois. E ela entra na vida dele para dar uma reviravolta geral. E como foi mergulhar nessa personagem de uma história tão emblemática, de um personagem tão emblemático do meio artístico que é o Chaplin? Olha, é muito legal quando você conta, enfim, quando você estuda a história de uma pessoa, quando você conta uma história de uma pessoa que realmente existiu e que teve tanto peso, né, na história do cinema e na história da humanidade, né, como o Chaplin. É muito bacana, ele é um grande ícone e é um prazer contar essa história. E, enfim, a Una, que foi a esposa dele também, que o acompanhou nessa trajetória, é muito legal.
As pessoas sempre perguntam o que teria acontecido se o filme não tivesse terminado ali. Um curitibano nato nos presenteia com sua simpatia. Paulo Goulart Filho está no elenco do musical e fala mais do seu personagem pra gente. Vamos ver? Quanto tempo de viagem para chegar até aqui? 10 dias no navio, mais 5 num trem. 15 dias de viagem. Quase 9.000 quilômetros percorridos. E você vai desistir nos últimos metros? Não, claro que não. Venha comigo, eu vou lhe mostrar que não é difícil. É, bem. Consegui! Parabéns, Charlie Chaplin. Bem-vindo aos estúdios Keystone. E eu faço o Max Sennett, que é um produtor e diretor de cinema da época, que foi quem trouxe o Chaplin para o cinema, que o Chaplin era de teatro. Então ele viu o Chaplin no teatro, gostou e contratou ele para fazer 2 filmes. Só que chegou no cinema, era completamente diferente, o Chaplin ficou perdido, não funcionou. Aí o Max Sennett chegou para ele, olha, o negócio é o seguinte, você tem que ser engraçado. Se você não for engraçado, eu vou te despedir. E isso fez com que o Chaplin criasse o personagem Carlitos. Então o Max Sennett é um dos grandes responsáveis por Chaplin ter criado o Carlitos e ser quem ele é hoje, que a gente conhece. Então é um personagem muito gostoso, muito divertido, é um momento mais com um pouco mais de humor do espetáculo e é muito gostoso de fazer, muito agradável. Isso é engraçado. É? Faça essa caminhada de novo pra mim. Essa? De onde você tirou a inspiração pra isso? Do senhor? Eu tenho esse efeito sobre as pessoas, não é? Com certeza, senhor. Pra onde correr quando chega ao fim? Sem lugar pra se esconder. Sem dinheiro, amigos e sem amor, o que é que você vai fazer? Seu patrão lhe joga nas suas letras, você sai na contramão. Quem vai te salvar quando não há salvação? Se você esqueceu que a mão deve beber, pra onde correr quando o fim chega? Pra onde correr quando o fim Acredite vocês ou não, eu estou aqui com os 2 mini Charlie Chaplins, o Gabriel e o Cauã. Gabriel, você faz o Chaplin em que idade? Eu faço o Chaplin criança por volta de 7, 8 anos. E como que foi? Como que tá sendo essa participação aqui no musical? Você tá gostando muito? Nossa, eu tô adorando. Tá sendo uma lição de vida, assim, pra mim. Por causa que o elenco e toda a produção é impressionante o que eles fazem. Muito legal. Muito bom. E você, Cauã, como tá sendo? Você faz o Chaplin em que idade? Eu faço o mesmo personagem que o Gabriel e a gente alterna. Eu tô me sentindo muito feliz, muito honrado, muito feliz, né, de trabalhar com todo esse elenco que é maravilhoso, que tem muita gente experiente. Tá sendo uma escola isso daqui. Tá sendo maravilhoso. E vem cá, vocês já conheciam a história do Chaplin? Sabiam quem era ele? Ou só foi agora no momento do musical pra estudar os personagens? Como foi? Na verdade, eu já tava vendo uns filmes dele. Mas agora que eu tô sabendo da história dele, é impressionante. E você, Cauã? Eu vi alguns filmes dele, só que a história, assim, não conhecia nada. Eu sou regente, maestrina da orquestra e do coro, de tudo, né? Então eu acabo aparecendo só numa pequena cena do espetáculo, mas eu estou o tempo todo aqui atrás no pitch, regendo a orquestra e o coro por monitores. Como trazer a dramaturgia com a musicalidade no teatro é um desafio, né, Beatriz? É um desafio enorme e nesse musical especialmente tem uma dificuldade a mais porque a gente tem música ao longo do espetáculo inteirinho. Então, embaixo de uma cena falada tem uma música que está acontecendo que é toda sincronizada com tudo que está acontecendo em cena. Então eu tenho que sincronizar a música com falas, com a própria música cantada, com os vídeos, com as entradas e saídas de cenário. Ufa!
ator Marcelo Antoni interpreta Sidney, irmão de Charlie Chaplin, e dá importante presença na vida do irmão. Esqueceu? Para cada refeição servida, uma surra recebida? Pelo menos a gente tinha uma refeição. Eles começaram no teatro juntos e depois o Sidney se tornou agente dele, ele que fechava os contratos milionários do Charlie. Na realidade, o Charlie tinha uma coisa meio... considerava o Sidney como um pai. Tinha uma coisa paterna de ambas as partes. Enfim, o Sidney sempre esteve presente em todos os momentos da vida do Charlie e talvez, ouso dizer que se não fosse a presença do Sidney, Charlie Chaplin não fosse o Charlie Chaplin. Na preparação do seu personagem, bem próximo a Charles, você sentiu alguma diferença da história que você já conhecia? Quando você leu sobre Charles, alguma coisa que você não sabia? Olha, na realidade, como eu já tinha lido a biografia do Charlie, já conhecia um pouco da história dele, mesmo assim, a gente vai sempre descobrindo alguns pontos, né? E, inclusive, a participação do Charlie nessa coisa dos discursos comunistas que ele tinha, que culminou na extradição dele da América, eram pontos assim obscuros que eu nessa pesquisa de construção do personagem, eu pude descobrir mais notícias sobre esse assunto. A sua vida pessoal está tomando o lugar de seus filmes, Charlie. Era um deles que costumavam falar antes de você começar a viver como um louco. Chaplin sofreu com a imprensa. Hedda Hopper, interpretada pela atriz Paula Capovilla, uma personalidade do rádio da época, pegou no pé do astro do cinema. Ela pega um pouquinho no pé do Chaplin, né? Ela era uma comentarista, uma repórter de entretenimentos, né? Ela tinha um programa na rádio e ela começou a comentar sobre os feitos de Chaplin. Ali ela foi começando a ir atrás dele, a caçá-lo, né? Pelos teus atos, pelas atitudes que ele tinha em relação às meninas, né? Aos seus discursos, em que ele deixava parecer que era comunista. Então ela perseguiu o Chaplin durante um bom tempo da vida dele. E toda essa preparação nos bastidores, esse penteado magnífico aí, dá trabalho. Dá, claro que dá. A Hedda Hopper aparece só no segundo ato, né? Então, no primeiro ato, eu faço vários outros personagens que ficam, né, um pouquinho mais escondidinhos. Então, a gente tem milhões de trocas. Isso aqui, ó, esses bastidores, é uma loucura, é uma correria, assim, muito grande. Então a gente levou um tempo até colocar a engrenagem para funcionar de uma maneira bacana, tudo para deixar tudo bacaninha, bonito para quem vem assistir. E olha, a casa tá lotada ali. Mais uma vez vai ser um bom espetáculo. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Luiz. Eu que agradeço. Espero vocês aqui. O que vai fazer quando eu revelar o que você quer esconder? Posso inventar uma afirmação. Charlie Chaplin é interpretado pelo ator, bailarino e cantor Jarbas Homem de Melo. Ele conversou com Conexão Cultura e falou dos desafios e da emoção de interpretar um dos ícones emblemáticos do cinema mundial. Jarbas, como está sendo essa preparação toda? Sábado é corrido, porque tem 2 sessões, né? Então eu tenho 1 hora para jantar alguma coisa, comer, despreparar tudo que tá, começar tudo de novo. Então é corrido o negócio aqui. Mas é muito bom porque você já entra aquecido na segunda sessão, né, também. Essa preparação especial, toda a parte de microfonia? A gente tá colocando os microfones, eu tenho aqui 2 microfones. Na verdade é um só ligado, mas sempre tem outro de backup, porque pode suar, entrar maquiagem. Deu, Milton? Entrar maquiagem, então tem sempre o backup, que ele vai ficar aqui, ó, que eu já vou botar pra vocês verem aqui. Aqui tem um tic-tac e fica um de cada lado aqui, parecendo minha costeleta um pouco. Pode puxar aqui um pouquinho. E aí tem aqui os 2 transmissores, que eles começam aqui, na metade da peça eu coloco eles para trás, porque eu começo dando umas cambalhotas e eu preciso estar com eles fora das costas. Aí depois, pro figurino caber, eu tenho que colocar para trás. O que o público pode esperar do Chaplin? Qual a mensagem que vai trazer, além de mostrar toda a vida dele, claro? Vai mostrar a vida desse gênio, né? A gente percorre a vida dele dos 9 anos até os 82. Toda a vida amorosa dele, que foi muito conturbada, as escolhas políticas, passando pela criação do personagem mais icônico que ele fez, que foi o Carlitos. É um musical que tem emocionado muitas pessoas, as pessoas saem daqui muito tocadas, é muito divertido, você dá risada, você chora,
você fica com raiva dele, depois você tem carinho por ele. É um espetáculo muito rico, uma história muito linda. E uma última pergunta, prometo. Por ser um personagem tão emblemático assim, Charlie Chaplin, como foi tua preparação? Você, Jarbas, nos seus estudos, com seu texto em mãos, de uma figura tão conhecida do cinema? Olha, eu tô mergulhado nesse processo já há 7 meses, quase 8 agora. A gente estreou, estamos 2 semanas em cartaz. Foi bem intenso, assim, foi um mergulho bem intenso, tanto físico quanto intelectual, emocional. Assisti a obra dele toda, que são 81 filmes, várias vezes, lendo as biografias, colocando o filme no contexto histórico, político, enfim, econômico, social, de onde ele estava, por que ele fez aquele filme naquele momento da vida dele, que eu acho que é bem bacana. E descobrindo uma coisa que eu já sabia, mas assim comprovando que a obra cinematográfica dele é muito autobiográfica. Todos os personagens e todas as histórias que ele retrata são críticas, né? Ele criticava muito a sociedade através da comédia, enfim, como a gente faz desde a Grécia, né? A gente usa a comédia para criticar. E aí, preparação física também, assim, porque eu pensava, eu preciso me aproximar das habilidades físicas que esse cara tem, porque ele era acróbata, era circense, era bailarino, era cantor, redator, diretor, ator, roteirista, o cara era um gênio mesmo. Então eu comecei a fazer várias aulas aí, comecei a fazer aula de slackline, aula de patinação, aula de circo, aula de tecido, aula de violino, fiz muitas aulas. Não me tornei bom em coisa nenhuma, mas... Tá pronto pro show. Não, mas eu entendi como é que o corpo dele funcionava, né? E principalmente para poder fazer o Carlitos e não fazer uma caricatura de um personagem que já é quase uma caricatura, né? Pra achar o meu Chaplin. Foi um processo bem bom. Tá ótimo, sucesso, mais sucesso do que já tá tendo. Amém. E a gente vai prestigiar também. Obrigado. Legal, vem aqui, não perca. Pra começar, ele não tem destino, não tem um lar. É quase um menino e só quer ser mais um em meio à multidão, sem ter que se esconder. Mas graça pra viver é esse o meu papel. E suas fotos vão aparecer, gente espera pra lhe ver. Você vai ser o tal e a imprensa vai lhe adorar. Bem capaz de ilustrar, capa de algum jornal. Vão vir atrás de nós feito leões, sentenceiro dos milhões. Vai ser sensacional achar em meu nome, bem no alto o seu logo abaixo. A história de uma das figuras mais importantes do mundo das artes, Chaplin, você conferiu aqui no Conexão Cultura com o elenco da Montagem Brasileira em São Paulo. Obrigado pela companhia, fiquem conectados na nossa programação e até o próximo programa.